Vamos lá, galera, vamos dar continuidade aos conceitos básicos de redes de computadores. Bom, as redes elas podem ser guiadas ou não guiadas. O que é isso? Rede guiada é rede cabeada. Quando os links são formados por algum tipo de cabo, seja de fio de cobre ou fibra ótica, ela tem as mensagens, os pacotes, os quadros, a informação guiada por um meio. E quando elas são transmitidas sem fio, elas são não guiadas. Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar um pouquinho. Vamos juntos. As redes guiadas, elas podem utilizar fios de cobre ou fibras óticas. O fio de cobre, ele pode ser coaxial ou par trançado. O cabo coaxial, ele é parecido com um cabo de antena. Era mais usado em redes da década de 90. Tinha como característica um baixo custo se comparado ao uso do par trançado. O coaxial era mais barato. Vocês vão entender adiante que ele era implementado em uma topologia barramento, que já está em desuso. Mas é possível usar cabo coaxial em redes locais, por exemplo. É possível. Então, o coaxial e o par trançado. O par trançado hoje ainda é muito popular. Esse cabinho, que pode ser azul, cinza, amarelo, depende. Mas é muito comum você encontrar esse cabinho na cor azul. Dentro do cabinho, a gente tem 8 fios em 4 pares. Esses fios são ligados em um conector que parece com um conector do telefone, só é maior. É o RJ45. Então, esse cabo é o tal par trançado. Esse conector é usado no par trançado, que é o RJ45. O cabo coaxial, que é mais velho, ele tinha um conector metálico, chamado BNC. Parece com de antena? Lembra, ok? Era um conectorzinho metálico, chamado BNC. E a fibra ótica, ela, diferentemente do coaxial e do par trançado, ela não vai ter fio de cobre. Ela vai ter dutos de vidro ou de plástico por onde vai trafegar a luz. Lembrem que, enquanto os fios de cobre trabalham com pulsos elétricos, a fibra ótica trabalha com luz. Então, a luz ela vai refletindo dentro da fibra durante uma transmissão de uma informação, ok? Vamos começar a trabalhar as questões e com elas a gente vai aprofundando o necessário para resolver questões de noções de redes de computadores em provas de noções de informática. Vejam só, um cabo par trançado, um cabo coaxial e o cabo de fibra ótica são exemplos de meios de transmissão utilizados em redes de computadores. Certo ou errado? Certo. Então, esses três são clássicos, são comuns em prova. Nas redes locais, o par trançado é o mais popular. O cabo coaxial está em desuso e a fibra ótica, ela, embora seja muito boa, ainda é cara e tem como grande vantagem o fato de ser imune a ruídos. Como assim? A vantagem da fibra é que ela não sofre interferências eletromagnéticas. Ela é imune a ruídos. Ok? É a grande vantagem da fibra. Sendo que a implementação da fibra ela ainda requer cuidados. Por quê? Imaginem a fibra como sendo um LEDzinho. Eu até gosto de brincar, quando a gente chega próximo do Natal, hoje em dia a árvore de Natal ela é toda iluminada, são LEDs. Tem uns LEDzinhos que se você pegar e dobrar aquilo, você quebra e a luz não passa mais. Então, a fibra ela tem um grau de inclinação que vai permitir o tráfego da informação. Se você dobrar muito, fizer um cotovelo com ela, a informação não consegue passar. Então, nas redes extensas,
as fibras são legais porque elas são colocadas em linha reta, né? Quando você pensa em ligar dois pontos, você pensa em uma linha reta. Nos postes na rua, é comum o uso de fibra. Por quê? Faz uma reta, né? O poste está lá, o fio esticado e tudo, então a fibra é maravilhosa. A fibra, ela vai ter uma menor atenuação do sinal, ou seja, ela vai conseguir transmitir sinais, informações em longas distâncias, se comparada com os fios de cobre. Agora, para colocar dentro de uma residência, vai ser de alto custo, vai ser sensível, né, à quebra, então os equipamentos não vão poder ter muita mobilidade, não vão poder se mexer muito, porque se você ficar mexendo no fio vai quebrar. O que justificaria colocar fibra em casa é a existência de algum motor, algum campo eletromagnético que causasse muitas interferências. E aí a fibra apresentaria a vantagem de ser imune. Então, por exemplo, no hospital, que a gente tem máquinas e precisa ligar essas máquinas para transmissão de imagens e tudo, aí requer uma maior banda, né? Você precisa ter altas taxas de transmissão, não pode ter perdas, isso vai impactar no processo, aí o investimento em fibra se justifica. Beleza? Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Os meios de transmissão podem ser guiados ou não guiados. Tudo que é guiado é cabeado, não guiado é sem fio. Os principais meios guiados são par trançado, cabo coaxial e a fibra ótica. Perfeito até aí. É um enunciado, né? Em relação a esses meios de transmissão guiados, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central, envolvido por um material isolante. O item 1 é verdadeiro. Olha o fio de cobre aqui, ó. Esse fio de cobre envolvido por um material isolante. Então, o item 1 é verdadeiro. 2. Os pares trançados podem ser usados na transmissão de sinais analógicos ou digitais. Sim, analógicos na telefonia, por exemplo, e digitais no uso de computadores. Então, o item 2 é verdadeiro. Esse cabo analógico ele pode ser usado, esse cabo par trançado ele pode ser usado na telefonia, pode ser usado em interfones, pode ser usado em redes de computadores, pode ser usado para ligar câmeras de circuito fechado de TV. Ok? 3. Os cabos de fibra ótica podem ser danificados com facilidade se forem encurvados demais. Certo ou errado? Maravilha. Então, os cabos de fibra ótica, eles têm as suas vias de vidro ou de plástico, que podem quebrar, né? Podem ser danificados se forem encurvados demais. Então, o item 3 é verdadeiro. Consequentemente, o gabarito aí é o que, gente? Letra E. Os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. Ok? Vamos para a próxima? Agora, a gente vai falar precisamente das redes locais. A rede local, ela vai seguir padrões. O padrão mais usado hoje em dia é a variante do Ethernet. O que é Ethernet? Sempre que você vir Ethernet, você vai pensar em rede cabeada. Outro padrão que não é cabeado é o Wi-Fi. O Wi-Fi vai ser o quê? Uma rede sem fio. Então, numa questão de prova, uma rede doméstica, por exemplo, uma rede local, ela pode ser implementada com a tecnologia Ethernet ou com a tecnologia Wi-Fi. Se for Ethernet, tem cabo. Se for Wi-Fi, é sem fio. Vamos voltar lá para o Detran. A tecnologia Ethernet, eu já sei que é uma tecnologia cabeada, pode utilizar como meio de transmissão par trançado, coaxial e fibra ótica. Certo ou errado? Certo. Pode. O mais comum é o par trançado, mas pode usar cabo coaxial e pode usar fibra ótica. O candidato, nesse primeiro período, ele tinha que saber que a Ethernet não tem nada a ver com internet,
né, com extranet. A única coisa que tem a ver é a net, a rede. Mas Ethernet é o padrão das redes cabeadas usado atualmente. Professor, é o único? Não, existem outros, mas esse é o mais usado. A gente tem Ethernet, Token Ring. A Ethernet é o mais comum hoje em dia. Quando eu falo Ethernet, eu estou sendo genérico. A gente vai ter especificidades aí que serão vistas adiante. Entre esses três meios, a fibra ótica é que suporta a maior taxa de transmissão e causa menor atenuação ao sinal. O que é a ideia de atenuação? A atenuação é a perda. Sabe quando você vê uma onda, né? Os sinais, eles são muito representados, quando eu penso em sinais analógicos, eles são representados em ondas. Quando a gente vê uma onda, a gente vê que a onda ela começa alta e depois ela vem se arrastando aí pelo mar e ela vai o quê? Perdendo a força, ela vai diminuindo. Isso é a atenuação. É interessante eu já representar os sinais analógicos. Eles são vistos como ondas. Já os sinais digitais, não necessariamente, vejam, aqui eu quero representar que isso seria um sinal analógico, a ideia das ondas. O sinal digital, eles são representados graficamente dessa forma, né? Onde eu tenho o quê? Valores discretos. Eu posso até representar ele, a codificação, vamos usar uma codificação simples aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Aqui eu só tenho 1 e 0. Aqui, observa que em cada momento eu vou ter o quê? Uma amplitude diferente. Então, os sinais digitais, eles têm valores discretos. Os sinais analógicos, não. Agora, qualquer sinal, ele vai, de acordo com o meio de transmissão, ele vai atenuando, né? Ele vai diminuindo. Aí, a analogia com o mar é só para você entender o conceito de quê? De atenuação. Ok? A fibra ótica ela vai suportar maior taxa de transmissão e causar menor atenuação ao sinal por unidade de comprimento. Ou seja, de fato, a fibra ótica vai ter uma maior propagação, vai alcançar distâncias maiores. Por isso a questão está certa. Beleza? Vamos para a Polícia Civil do Alagoas. Opa! Denomina-se cabo coaxial em uma rede de comunicação o tipo de mídia de comunicação que realiza a conexão entre dois pontos e é imune a ruídos elétricos. Essa questão ficou horrorosa. Porque quem é imune é a fibra ótica. A fibra ótica é imune a ruídos elétricos. E é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito maior que os pares trançados. Então a questão está errada. Ok? O principal erro da questão é imune. Esse é o principal erro da questão. O cabo coaxial ele pode ser usado com enlace multiponto, né? Não necessariamente dois, mas eu posso ter vários nós ligados a esse cabo coaxial. O principal erro aí, o fator determinante do erro, é que o fio de cobre, seja cabo coaxial ou seja par trançado, ele é sensível a interferências, ele é sensível a ruídos elétricos, a campos eletromagnéticos. Por isso a questão está errada. Vamos que vamos. O cabo coaxial não pode ser usado em redes de computadores. Já está errada a questão. Então, eu preciso que você decore, né, que a gente tem cabo coaxial, par trançado e fibra ótica. Qualquer um desses meios de transmissão pode ser usado em redes de computadores.
O cabo coaxial não pode ser usado em redes de computadores, já está errado. Sendo permitido apenas o uso de cabo par trançado e fibra ótica. Questão errada. Ok? O cabo coaxial, ele é, de certa forma, em redes locais, obsoleto, ele está em desuso. Mas afirmar que não pode está errado. Entendi. Vamos para a prefeitura. Dentre os meios de transmissão empregados atualmente na implementação de redes de computadores, um se destaca por apresentar a grande vantagem de ser imune. Opa! O meio de transmissão imune à interferência é a fibra ótica, que vai trabalhar com luz. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra B de bravo. O cabo coaxial, o par trançado e as ondas de rádio, elas são suscetíveis à interferência eletromagnética. Então, gabarito letra B de bravo. Ok? Legal. Chegou a hora da gente falar agora o necessário sobre as redes sem fio. E entendam, a primeira coisa que você tem que perceber, se uma questão colocar Wi-Fi é wireless, o que você acha? Essa palavra, né, wireless, less representa o quê? Sem. Wire é fio, né, sem cabo, sem fio. Logo, Wi-Fi é wireless? Sim. E se o examinador perguntar assim, todo wireless é Wi-Fi? Todo Wi-Fi é wireless. Todo wireless é Wi-Fi? Não. Por quê? Porque Bluetooth também é wireless. O celular é wireless. O controle remoto da TV é wireless. Hoje, né? Nem sempre foi assim. Controle remoto antigamente, de televisão, videocassete, tinha fio. Você pegou essa época? Eu peguei a época que controle de videogame tinha fio. Hoje em dia, é muito comum a gente ter equipamentos sem fio. Qualquer coisa sem fio é wireless. No outro dia, o rapaz me mandou um e-mail perguntando se o mouse dele era wireless. Eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou responder uma coisa dessa? Né? A minha vontade era de pedir para ele pegar o mouse e sair correndo. Se o computador fosse junto, arrastando, caindo, tinha fio. Se o computador ficar tranquilo, é porque não tem fio. Veja, o wireless é sem fio. Então, qualquer coisa, controle remoto de TV, controle de PlayStation sem fio, telefone celular, é tudo o quê? Wireless. Wireless é sem fio. Tipos de wireless: Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, tudo isso é sem fio. Então, essa comunicação sem fio, ela pode usar, por exemplo, infravermelho ou radiodifusão. Infravermelho, galera, a minha filha já percebeu. Às vezes eu quero trocar o canal, ela está assistindo alguma coisa que eu não gosto, eu quero trocar o canal, ela fica na frente. Porque ela sabe que ela ficando na frente, eu não consigo trocar o canal. Para trocar o canal com infravermelho, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter linha divisada. Eu preciso ter um campo de visão entre o aparelho emissor e o receptor. Então, infravermelho é usado, por exemplo, para controle remoto. Tem celular que tem infravermelho. A vantagem do celular que tem infravermelho é que ele consegue ligar e desligar qualquer equipamento. Aí eu já vi, por exemplo, gente em shopping trocando o canal das televisões da loja lá da Ponto Frio, Ricardo Eletro, com o celular. Porque o celularzinho do cara tem infravermelho, aí ele de maldade fica lá trocando o canal da TV para que o vendedor fique estressado. Não tem o que fazer. Veja, o infravermelho precisa de quê? Do campo de visão. É muito usado em redes de computadores? Não, hoje em dia não mais. Já foi usado? Sim, foi até uma das técnicas pioneiras. Mas era de difícil implementação. Pensa aí, como é que o computador tinha que ficar um virado para o outro, não podia ter nada no meio. Teve implementação que botava placa no teto para que o computador enviasse a informação para o teto, porque aí no teto não tinha obstáculo. Assim, é indicado? Não, mas é possível? Sim. Radiodifusão. Radiodifusão se popularizou. Quando eu falo em Bluetooth, usa radiodifusão. Wi-Fi usa radiodifusão.
Na radiodifusão eu vou ter o quê? Antenas e as ondas de rádio, né, vão entre antenas, vão se propagar através do ar, ok? Galera, quando eu falo em radiodifusão, eu estou generalizando. Aqui a gente vai poder ter micro-ondas, a gente vai ter satélites, tudo isso não tem o quê? Fio, logo é wireless. Vamos que vamos. Como é que cai na prova? Eu fico ansioso para mostrar. Vamos ver essa questão da Prefeitura de Cruz das Almas. Wi-Fi é uma sigla que significa internet gratuita e ilimitada? É isso, gente? Não necessariamente. Né? Se eu for no aeroporto, por exemplo, é possível que eu tenha que pagar para usar a internet. Não vai ser gratuita. Dependendo da tua conexão, é possível que seja limitada. Inclusive, isso acontece muitas vezes quando você, em casa, você está com problema na internet. Você consegue se conectar à rede Wi-Fi, mas o teu próprio sistema operacional aponta que aquela conexão está limitada. Por quê? Você está sem acesso à internet. Aí você só vai conseguir acessar a impressora, vai conseguir acessar talvez o servidor, o outro computador. Você vai ficar limitado aos recursos locais, o que também é possível através do Wi-Fi. Lembrem que com Wi-Fi você vai acessar uma rede local sem fio, ok? Então o item 1 é falso. O Wi-Fi é uma tecnologia usada em redes locais sem fio. O wireless é um tipo de Wi-Fi? Aí é o contrário, gente. O Wi-Fi é um tipo de wireless. Então o item 2 é falso também. Com isso, já matei a questão, gabarito letra E. Eu não posso dizer que o wireless é um tipo de Wi-Fi. O wireless é genérico. O Wi-Fi que é um tipo de wireless. E aí ele coloca, só que público. Esse conceito de público, o Wi-Fi é uma tecnologia padronizada que eu vou poder, no mundo inteiro, me conectar à rede Wi-Fi com equipamentos compatíveis. O Wi-Fi é um padrão internacional. Mas olha quando ele explica o público. Não é protegido por senha. Aí está errado. Pode ser, óbvio que deve ser protegido por senha, para que a rede seja segura. Então, o item 2 é totalmente falso. E o 3? Aí o 3 tem que ser verdadeiro, né, gente? Não tenha dúvida. O Wi-Fi é um tipo de rede sem fio que permite, por meio de ondas de rádio, um dispositivo conectar-se à internet e transmitir dados para outro dispositivo. Ele possibilita isso? Ele permite isso? Sim. Então, o item 3 é verdadeiro. A chargezinha da questão é engraçada, né? Não é necessária para a resolução, mas é no mínimo engraçada em relação à evolução. Né? Felizmente, a gente evoluiu quanto ao descarte do cigarro. E agora o nosso vício é o celular. Honra. Vamos para a câmara de Jaru. O equipamento que viabiliza a conexão Wi-Fi, como é que eu faço, né, para ter Wi-Fi? Eu posso ter Wi-Fi. Vamos colocar aqui. A comunicação sem fio. Escreve no caderno. Não tem caderno? Ô, meu filho, tem que ter caderno. Na minha aula tem que ter caderno. Comunicação sem fio. Você pode ter uma comunicação ad hoc ou você pode ter um modo infraestrutura. Presta atenção. Qual o conceito de ad hoc no direito? Ad hoc, assim, tem gente que... Eu conheço colegas que falam, tiram uma onda. Eu pergunto, o que você é? Aí o cara, sou perito. Realmente causa, né, um respeito. É uma profissão, né, tipo, muito admirada. Aí eu falo, que bacana. Tu fez qual concurso? Aí ele fala, não, eu sou perito judicial. Aí eu falo, perito judicial é aquele cargo de confiança lá que o juiz
nomeia, né, para aquele ato, para aquele momento. Ele é um perito ad hoc. Ou seja, ele não é um perito criminal concursado. Ele é um perito para aquele ato. Então, o juiz nomeou ele para ser perito, para avaliar aquele fato, e aí ele é um perito ad hoc. Muitas vezes, o carinha passou num cargo público. Aí o chefe dele fala, nesse momento, você vai ter essa função. Aquilo é o quê? Ad hoc. O ad hoc, ele tem esse caráter temporário. Essa é uma característica da expressão ad hoc. Para aquele ato, para aquele momento. Então, a comunicação sem fio, ela pode ser estabelecida naquele ato, naquele momento, ad hoc. Por exemplo, quando você vai ligar dois equipamentos com Bluetooth. Você vai parear, colocar uma chave comum nos dois equipamentos e eles vão, naquele momento, trocar informações. Agora, se eu me conecto com Bluetooth naquele momento, não necessariamente, na outra semana, quando eu chegar, haverá uma conexão automática. Eu vou ter que parear de novo, eu vou ter que estabelecer a conexão de novo. A ideia do ad hoc é uma conexão para aquele momento. Muito comum na tecnologia Bluetooth. Beleza? Agora, o Wi-Fi, ele pode ser ad hoc, do tipo, eu cheguei na praia, aí eu tô com o meu computador na praia, que coisa bizarra estar com o computador na praia, né? Mas imagine, aí chega um colega com outro computador na praia, aí ele fala, cara, queria te passar um arquivo, mas aqui não tem internet. Se não tem internet, a gente vai ter que trocar de outra forma. Tem pendrive aí? Não. Tem um cabo para eu poder ligar meu computador no teu? Não. Então vamos usar o Wi-Fi. É possível usar o Wi-Fi. Mas por que não usar o Bluetooth nesse caso? A vantagem do Wi-Fi é que ele tem maiores taxas de transmissão. Pode usar Bluetooth? Pode. Vai demorar mais. Pode usar o Wi-Fi? Pode. Vai ser mais rápido. Então, eu estou acrescentando que a vantagem do Wi-Fi em relação ao Bluetooth, uma das vantagens é que o Wi-Fi suporta maiores taxas de transmissão. O Bluetooth é um link de curto alcance, baixo custo e baixa taxa de transmissão. O Wi-Fi já é um link que vai suportar banda larga, é um link que vai ter altas taxas de transmissão, vai contemplar maiores distâncias. O Wi-Fi é melhor do que o Bluetooth. O Wi-Fi tem um custo maior do que o Bluetooth. Beleza? Agora, normalmente, a conexão entre equipamentos através do Wi-Fi, ela não é direta. Normalmente, ela não é ad hoc. Normalmente, a gente adquire um equipamento que vai servir como um AP. O que é um AP? É um access point, um ponto de acesso. Aí, por exemplo, eu deixo na minha casa a impressora ligada na rede. A impressora, ela tem Wi-Fi. O access point é o Wi-Fi. Aí eu, com o meu computador, de qualquer lugar da casa, eu consigo mandar imprimir. Se esse computador, isso aqui é o computador, desenho horroroso, ainda bem que eu não dou aula de desenho. Se o meu computador quer imprimir, ele não pode mandar a informação direto para a impressora. Nesse cenário, a informação vai para o access point e o access point vai dar a ordem para a impressora. Olha que coisa interessante. O access point, ele vai ser o modo de infraestrutura que vai intermediar a comunicação na rede sem fio. É possível que eu tenha dois computadores, um do lado do outro. Mas se eu estiver usando o Wi-Fi com access point, a comunicação sempre vai se dar passando pelo access point. Beleza? Se fosse direta, seria ad hoc. Se tem essa infraestrutura, se tem um access point, tem uma infraestrutura. Agora, a ideia de ter um access point é para poder desfrutar dos recursos locais.
Aí a gente montou a WLAN. A gente montou o quê? A rede local sem fio. E perceba, esse equipamento ele tende a ficar ligado 24 horas. 24 horas eu vou ver lá o SSID da minha rede. O que é isso? O nome da minha rede. Se você clicar no íconezinho do Wi-Fi aí na tua barra de tarefas do teu sistema operacional, é possível que você visualize uma porrada de redes disponíveis. Essa porrada de redes disponíveis estão disponíveis porque o aparelho lá, em infraestrutura, está ligado. Estou entendendo. Agora, com esse conceito de Access Point, a gente vai desfrutar dos recursos o quê? Locais. Um computador vai poder pegar um arquivo do outro, vai poder pegar a impressora. Aqui a gente tem uma rede local wireless. Mas é interessante que exista, aí eu vou apagar esse desenho e vou criar outro, que exista a sua rede local, WLAN, e essa rede acesse a internet, que é representada por uma nuvem, é o WAN. Observem que na sua casa você tem uma LAN. A internet é outra rede. Sempre que eu quiser conectar duas redes, eu vou precisar ter um roteador. O papel do roteador é a interconexão de redes. Galera, no passado, os equipamentos eles eram segregados, né? Para poder acessar a internet, tinha que ter um modem e para poder ter a rede sem fio, tinha que ter o quê? O access point. Hoje em dia, o que é muito comum é você ter um equipamento que já agregue essas três funções. Quando você contrata um provedor de internet, é muito comum que o seu modem já seja um roteador Wi-Fi. Ou é muito comum que você tenha um modem ligado a um roteador Wi-Fi. A função de Access Point ela é configurada no roteador sem fio. Quando eu compro um roteador, o roteador sem fio ele vai poder ser utilizado para acesso à internet. E ele pode ser configurado como Access Point ou como um hotspot, por exemplo. Qual é a diferença? Se eu configurar o meu roteador para ser um Access Point, ele vai me oferecer também acesso aos recursos o quê? Locais, como a impressora, como o computador do lado. Se eu configurar ele para ser um hotspot, ele só vai oferecer acesso à internet. Então, imagina o seguinte, você é dono de um comércio e você quer oferecer internet para os seus clientes. Você tem uma academia, você tem um café e quer oferecer a internet para os seus clientes. Aí você tem os seus computadores, no café é possível que o garçom tenha lá um palm top, um tablet, alguma coisa para poder entrar com os pedidos. Ou seja, é comum você usar a rede nas suas atividades da empresa. Mas você quer estender o acesso da internet também para os clientes. Você deve estender esse acesso para os clientes através de um hotspot ou configurado como access point? Através do hotspot. A ideia do hotspot é só a internet. Ou seja, quando você coloca um hotspot na empresa, as pessoas só vão poder acessar a internet. A ideia do hotspot é ser um ponto de acesso à internet. Enquanto o Access Point ele vai te oferecer recursos como impressora, disco, servidor, recursos locais. Isso é configurável no roteador. Você entra numa interface, numa janela, e escolhe como você quer que aquele equipamento funcione. Ou você compra um equipamento específico. Nas academias, por exemplo, algumas academias têm uma senha. É comum proteger as redes por senha. Aí tem lá a senha. Quando o cliente entra na academia, ele usa um QR Code, usa uma senha, beleza. Mas tem academia que para você malhar e quiser acessar a internet, você tem que logar usando um Facebook. Qual é a vantagem para a academia?
que quando você loga, você compartilha nas redes sociais que você está naquele lugar. É a condição que o dono da empresa impõe para você acessar a internet gratuita. Aí você acaba meio que fazendo propaganda dele, né? Porque imagina, uma pessoa famosa vai num café, vai num lugar, acessa o Wi-Fi daquele lugar, compartilha na rede social que está tomando café ali. Daqui a pouco um monte de gente vai querer seguir aquele lugar, vai querer conhecer aquele lugar. Então é uma maneira de obter propaganda, né? E é uma maneira da pessoa se identificar, porque se ela acessar aquela internet e praticar algum crime, se a polícia for investigar, está no log, está no registro. Enquanto, se você deixa a senha à vista de qualquer um, a pessoa colocou senha, mas você não consegue identificar quem é aquele usuário de uma maneira fácil. Então, assim, eu preciso que você entenda, numa questão de prova, que access point, hotspot, tudo vai estar, de certa forma, associado ao equipamento roteador. Sendo que o access point é uma configuração que vai disponibilizar acesso a recursos locais. E o hotspot só vai oferecer acesso à internet. Ok? Então, o equipamento que viabiliza, quando ele fala viabiliza, é que implementa o quê? A infraestrutura do Wi-Fi. Ele chama-se roteador. Nada de chaveador. Hub e switch são equipamentos para redes cabeadas. Ok? O modem é um modulador e demodulador. É para internet. Gabarito aí, letra D de delta. Vamos para a próxima. Ao conectar-se a uma rede Wi-Fi, o que significa a mensagem de conexão limitada? Olha aí, a gente já falou isso. Se eu acesso na minha casa e aparece lá conexão limitada, é que eu estou sem internet. Consequentemente, eu estou conectado no Wi-Fi, eu estou ligado, eu tenho um enlace com o access point. Eu vou poder usar talvez a impressora, vou poder usar... Eu estou ligado na rede, só que a rede está o acesso à internet está inoperante. Então, olha a letra A. A conexão com a rede Wi-Fi não foi estabelecida? A conexão com o Wi-Fi funcionou. A internet é que está fora do ar. Então, a conexão com a rede Wi-Fi ocorreu, mas o acesso à internet está limitado aos sites públicos? Não. Não é isso, não. Não é uma limitação de conteúdo. É que eu estou sem o sinal da internet. A conexão com a rede Wi-Fi ocorreu, mas apenas poderá acessar páginas dentro do país? Não. A conexão com a internet ocorreu. A conexão com o Wi-Fi ocorreu, mas o acesso à internet não está adequado. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra D de delta. Agora, uma coisa muito importante. Será que... Vejam, eu moro no Rio de Janeiro. A Rede Globo aqui é canal 4. Eu fiquei estressado. Agora eu nem vejo mais televisão. Agora eu só uso Netflix. Mas eu cheguei a morar em Brasília. Em 2008, 2009, eu fiquei 2 anos em Brasília. E quando eu fui para Brasília, eu demorava a assistir televisão. Porque, por exemplo, eu não sabia que a Rede Globo lá era canal 10. Os canais mudam de estado para estado. Então, quando a gente viaja, a gente acaba perdendo tempo, porque eu não sei onde está a Globo, onde está a Record, onde está a SBT, em cada lugar do Brasil. Não tem como. Né? Então, o que eu estou querendo perturbar? A transmissão da Rede Globo num estado é um canal, em outro estado é outro canal. Muda o canal. E você tem que ajustar o aparelho para tal. Se eu comprar um computador no Brasil e for para Portugal, será que eu vou conseguir usar o Wi-Fi lá ou eu vou ter que ajustar o computador para usar o Wi-Fi lá? Ajustar no sentido de trocar alguma peça. Será que a frequência que transmite a informação do Wi-Fi aqui no Brasil e em Portugal é a mesma? O que vocês acham? Essas frequências elas são expressas em Hertz. Será que é a mesma? Será que o Wi-Fi do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos é o mesmo? Galera, a gente vive em um mundo globalizado. E uma das necessidades da globalização
é a padronização. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, você vai querer que as suas coisas funcionem. O computador, você vai ter dificuldade com uma coisa. Quando você viajar, já fica esperto. A tomada. Porra! Só no Brasil tem essa porra nessa tomada de 3 pinos, estranha. Em qualquer outro lugar do mundo a tomada é diferente. Aí você já vai ter que precisar de quê? De tipo Benjamin, conector, que droga. Você vai conseguir usar o Wi-Fi em qualquer lugar do mundo. Só que tem que tomar cuidado, porque depois que descarregar o aparelho, meu filho, para carregar de novo, leva o Benjamin. Então, perceba. A criação de padrões se dá através de institutos. Quais são as maiores organizações de padrões? Uma das maiores do mundo é a ISO. A ISO, ela estabelece padrões de segurança da informação, ela tem um modelo de referência de rede. Então, tem várias coisas na informática que são referências da ISO. Existe um modelo OSI, existe normas de segurança mesmo da informação. As normas da ABNT, elas são traduções da ISO, no caso da segurança da informação, as NBRs. Então, a ISO é uma organização internacional de padrões. Existe a IETF, existe o I3E, existe a ICANN, existe a IANA. Todas são organizações que tentam criar padrões, que gerenciam, de alguma forma, normatizam. Então, essas siglas são importantes para a gente. Vejam que no Brasil a gente está muito próximo de quem? Da ABNT, do Inmetro. Mas, em computadores, em provas, essas são umas que a gente tem que ficar de olho. E o I3E, se você falar IEE, não conta para ninguém que teve aula comigo não, tá? I3E, escreve-se IEE, mas lê-se I3E. É o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. É uma organização internacional que, em 1985, criou um comitê 802. Esse comitê é responsável por redes. Então, lembra que foi na década de 80. 802. Esse 802, a gente tem 802.3, 802.5, 802.11, 802.15, 802.16. 802.3 é o padrão Ethernet. Então, em qualquer lugar do mundo, o cabo de rede, aquele par trançado com conector RJ45, vai ser igual. Se você for a um hotel e quiser conectar o cabo, vai funcionar. 802.5 é um padrão que ficou obsoleto, chamado Token Ring. 802.11 é o Wi-Fi. 802.15 é o Bluetooth. 802.16 é o IMAX. E para que eu vou decorar isso? Para a prova. Então, sempre... Quais são os mais importantes aqui? Os mais importantes são 802.3, .11 e .15. Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth são os mais importantes. Se você compra um equipamento Wi-Fi, na caixa vai estar escrito 802.11 e vai trazer uma letrinha do lado. Então, 802.11 nada mais é do que o Wi-Fi. O padrão Wi-Fi é destinado para uso em redes de longa distância? Questão errada. Por quê? O Wi-Fi não é para redes de longa distância. Redes de longa distância seria 802.20, MobileFi, né, que não vai cair na prova. Longa distância poderia ser até um IMAX, mas não Wi-Fi. O Wi-Fi, 100 metros, é o alcance do Wi-Fi. O alcance do Wi-Fi vai depender de fatores. Vai depender da antena, vai depender da potência de transmissão, vai depender do local onde você está transmitindo, se tem paredes ou não, se tem obstáculos ou não. Logo, o gabarito aí é errado. Tira um print, coloca no caderno. Olha aí, ó.
Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth são os mais importantes. Professor, caiu uma questão na prova dizendo que a impressora é compatível com o padrão 802.11. Letra A, imprime 11 páginas por segundo. Horroroso. Pode fazer parte de uma rede sem fio. Perfeito. Se ela é compatível com Wi-Fi, não precisa do cabo USB. É o contexto do 802.11. Entendi. Vamos que vamos. Os padrões para rede sem fio em computadores utilizados para as redes locais são originários do I3E 802. Tudo que é rede é 802. Para rede sem fio é 802.11. Para rede com fio é 802.3. Nesse padrão, o que é o I3E 802.11b? E agora? Agora você vai ter que conhecer as variantes do Wi-Fi. O Wi-Fi começou a cair em prova em 2004. Vocês acham que o Wi-Fi que caiu em prova em 2004 é igual que cai em 2023? Não. Então, vamos conhecer um pouquinho do Wi-Fi. A gente tem o B, o A, o G, o N, vou botar N e o AC. Qual você acha que veio primeiro? Você está vendo a minha aula, meu filho. Você tem que me dizer que quem veio primeiro é o B. Professor, mas o B veio antes do A? Sim, meu filho, por isso está assim. Senão eu ia colocar AB ao invés de BA. Tá. 802.11b. O B, ele tem taxa de transmissão de 11 megabits. E ele transmite em 2.4 GHz. É a frequência que ele transmite. Dentro dessa frequência, a gente tem canais para que múltiplas redes possam usar essa frequência dentro de uma mesma área física, né? Sem que haja interferência. 802.11a evoluiu a velocidade, 54 megabits, mas mudou a frequência. E com isso, ficou incompatível com B. Desse modo, a galera não quis migrar do B para o A. E aí surgiu o 802.11g. O G tem a velocidade do A e a frequência do B. Dessa maneira, o G e o A, o G e o B passaram a ser o quê? Intercompatíveis. O pessoal do B acabou migrando para o G. O N tem 150, 300, vai até 600 megabits. E ele tem o diferencial de poder operar em 2.4 ou 5 GHz. Hoje em dia, quando você instala uma internet, contrata um provedor de internet, normalmente ele bota um roteador 802.11n. Aí a tua internet aparece lá, por exemplo, Live-Team, rede 2 e rede 5. O 2 é que está operando em 2.4, o 5 é que está operando em 5 GHz. E qual é a vantagem de ter dois canais? É que eu tenho mais alternativas para transmitir. Galera, o 802.11g, por exemplo, ele tem 11 canais. Esses canais são numerados. Se você clicar no teu íconezinho do Wi-Fi, dependendo de onde você more, eu vou puxar o meu aqui, por exemplo. Vocês não estão visualizando ainda, mas olha o que eu estou querendo colocar. Quando a gente clica naquele íconezinho para conectar o Wi-Fi, a gente vê os nomes das redes. Esses nomes são chamados de SSID. Aqui, vocês observam, tem uma porrada de nomes. E tem uma barra de rolagem aqui, onde eu poderia ficar mostrando. Tem um monte de nomes. O prédio que eu moro, por exemplo, tem 94 apartamentos. Então, se cada roteador transmite em todas as direções num alcance aí, vamos colocar de 50 metros,
eu tenho acesso a roteadores de 2 andares para baixo, de 2 apartamentos para os lados, assim, eu vou pegar uma porrada de access point dos vizinhos. Se só tivesse um canal, enquanto um está transmitindo, o outro tem que ficar esperando. Que droga. Então, para que não haja tanto problema de interferência, o Wi-Fi tem vários canais. Aí, quando você liga o equipamento, ele vai ver o sinal, o canal que está mais liberado para utilizar. Os algoritmos fazem isso de uma forma, entre aspas, inteligente. Agora, tem muito mais gente usando o 2.4 do que o 5. Então, quando ele puxa uma frequência nova, ele abre para mais canais e, com isso, ele minimiza esse problema do congestionamento. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, professor, o que é melhor, rede com cabo ou sem cabo? Não tenha dúvida, a rede cabeada é muito melhor. Se você não tem problema de mobilidade, com cabo você não tem essa questão de, dependendo da implementação do cabo, a tua comunicação é full duplex, né, com uma rede cabeada em padrão novo, atual, a tua comunicação vai ser full duplex. E aqui no Wi-Fi vai ser half duplex, vai ter que esperar, né, para poder acessar o meio. Então, sem falar que é muito mais difícil transmitir pelo ar do que por um cabo. A transmissão guiada no fio, ela tem menos perdas, menos interferências, tende a ser muito melhor. Se você tem um equipamento que não muda de lugar, tipo uma televisão, uma impressora, um desktop, é interessante que a conexão seja feita com cabo. Agora, se você vai usar num laptop, num notebook, aí não tem jeito. Aí a mobilidade implica que seja Wi-Fi. E um outro detalhe que também pode cair na prova. O custo do Wi-Fi é mais barato, óbvio, né? É menor, porque você não tem que comprar cabo. Então, a grande vantagem do Wi-Fi é porque é fácil de ser implementado, é fácil de ser configurado, o custo é menor. No dia a dia, pode ser que o Wi-Fi te atenda perfeitamente, então ótimo. Agora, por exemplo, as televisões lá de casa. Para eu não ficar com a Netflix lá rodando lá, carregando, eu botei cabo. A televisão não sai do lugar? Legal. Agora, quando eu coloco essas velocidades 150, 300, 600, elas não são exclusivas. Eu posso ter ou 150, 200, 300. É melhor você colocar até 600, né? De 150 até 600 megabits. Seriam valores aceitáveis aí para o 802.11n. E o 802.11ac, esse opera em 5 GHz e tem velocidade de até 1.300 megabits, ou seja, 1.3 gigabits. O AC é o mais moderno hoje para as provas. Ok? O que você vai fazer? Vai decorar as letrinhas B, A, G, N, A, C. O que é mais propenso de cair hoje em dia? Do G em diante. Na verdade, se você decorar as letrinhas, eu já acho que seja bem legal. Decorar as frequências e a taxa de transmissão vai depender do concurso. Daí o histórico de questões daquela banca é que vai justificar a necessidade. Ok? Voltando para a questão do TJ de São Paulo. O 802.11b é velho, portanto, o gabarito é o que? Letra A, 11 megabits. 54 seria quem? O G. Beleza? Vamos que vamos. E como é que caiu na Polícia Civil de Minas Gerais? Olha aí. Essa já é uma questão muito mais atual. Em relação aos tipos de rede, de acordo com a arquitetura I3E802, as redes pessoais sem fio, utilizadas por dispositivos que suportam Bluetooth, são representadas pelo padrão 802.15. Agora, quem é que sabe isso? Quem está estudando para a prova. Né? Porque quando o candidato lê lá noções de informática, aí ele pega o edital e fala assim, Windows, Word, Excel, Internet.
Vou nem estudar. Aí, velho, ele fica esperando mais 4 anos para o próximo concurso, né? Não tem como negligenciar noções de informática. Bluetooth 802.15, gabarito letra C. 802.3 é o padrão Ethernet. Ponto 11 é o Wi-Fi. Ponto 15 é o Bluetooth. E ponto 16 é o WiMAX. Beleza? Vamos para a próxima questão. Computadores podem acessar a internet pelo uso de redes que podem ter cabos ou não. Podem ser guiadas ou não guiadas. Podem ter fios ou podem ser wireless, sem fio. A respeito das redes de computadores e demais recursos associados, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Correspondem a alguns padrões de rede sem fio, o Wi-Fi, o Bluetooth, o WiMAX e o 3G. Legal. Lembrando, o Wi-Fi vai ser altas taxas de transmissão, se comparado com... É banda larga. Alcance aí de 100 metros, basicamente. Bluetooth. Alcance aí em torno de 3 metros. Baixas taxas de transmissão. WiMAX. Alcance de bairros, quilômetros. É uma rede metropolitana. É como se fosse um Wi-Fi grandão. É isso. E o 3G? Telefonia móvel. Aí é uma rede o quê? Extensa. Uso em celulares. Mas nenhum deles tem fio. Então o item 1 é verdadeiro. Se eu sei que o item 1 é verdadeiro, a letra C e a letra E já rodaram. Consequentemente, o item 4 é falso. Né? O item 4 é uma premissa. Se eu sei que o item 1 é verdadeiro, as alternativas não trazem o item 4. Logo, a premissa é que o item 4 é falso. Por que eu estou fazendo isso? Meu filho, na prova, tu com pressa. Se tu ler o item 4, tá perdendo tempo. 2. Ethernet é uma das arquiteturas utilizadas nas redes sem fio. Horroroso. Ethernet é cabeado. Então, o item 2 é falso. Se o item 2 é falso, o gabarito é letra B. Acabei a questão, vou para outra. Aqui eu vou ler item por item, mas se eu estivesse fazendo a prova, eu ia ficar preocupado com o tempo. As questões de português, as questões de raciocínio lógico, as questões das outras disciplinas vão tomar muito tempo. Então a informática tem que ser rápida. A gente tem que... As matérias que a gente gosta mais, a gente tem que começar por elas, tem que fazer rápido, não é? E eu gosto mais da informática. Eu também. Vamos lá para o item 3. Bluetooth é muito popular em celulares, smartphones e tablets. É utilizado para conexões de curto alcance, como nas redes pessoais. Veja que ele coloca rede PAN ou TAN. Eu juro para vocês, nem conhecia a definição de TAN, mas como o gabarito implica que seja letra B, eu abstraio e considero o item 3 verdadeiro. Aí depois eu vou pesquisar. TAN existe? Ah, é que nem GAN, IAN, CAN, RAN. São aqueles tipos de rede que ninguém fala. Ou, melhor, que não cai em prova. O item 3 aí é verdadeiro. E o item 4? Por que o item 4 é necessariamente errado? As redes MAN, também conhecida como rede geograficamente distribuída, é uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, como é o caso de país ou continente. Aí não é MAN, é WAN. Legal? Gabarito letra B. Bom, com isso, a gente vai fechando essa parte de conceitos básicos de redes de computadores. Beleza? Vamos que vamos. Valeu!